trazer aqui uma palavra que a gente estudou lá no início da Cristocêntrica ainda, quando a gente ainda estava no início, fazendo os cultos lá em casa, enquanto eu li Apocalipse, que sempre foi um livro que me trouxe muito medo. Mamãe lembra na Paraíso, o pastor começava a pregar de Apocalipse, eu fazia isso aqui, ó, encostava no ombro do vovó Bel, o ombro dela tapava o ouvido e eu ficava assim, tinha medo do Apocalipse, e eu lembro disso. Só que, né, o tempo vai passando, a gente vai perdendo o medo de algumas coisas e vê que Apocalipse tem a chave da história da humanidade. A gente entende que basicamente tudo tem um fim. E o mais interessante é que nós sabemos o fim de todas as coisas. Nós temos acesso a essa informação. E que o final é feliz. O final é feliz. Mesmo apesar da maluquice toda, da doideira toda. E o que é interessante é que num estudo ampliado de Apocalipse, assim, a gente consegue ver que aquela história de taças, trombetas, anjos, eles sempre falam a mesma coisa. Eles descrevem os mesmos eventos com palavras diferentes e com intensidades diferentes. Os teólogos chamam de um espiral crescente, que o espiral é um mesmo conjunto, mas as coisas vão aumentando a sua frequência e intensidade. E a gente olha para o mundo, olha para a história, olha para o presente e consegue prever o futuro com base no que estão se tornando os humanos hoje, e consegue ver que o mundo não vai sair da tendência que sempre teve desde o início, que é o quê? Períodos de paz, uma doideira começa em algum lugar do mundo, o mundo começa a ficar assustado, e para ficar assustado ameaça, e a ameaça fica, de repente, bum, explode, aí todo mundo fica com medo, porque depois que explode, todo mundo fica com medo de explodir de novo. Não, nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais isso vai acontecer. Não é o peso não, tá? Qualquer pessoa que... aí, nunca mais isso vai acontecer. O que foi falado no final da Segunda Guerra, lá nos anos 50, com a criação da ONU, não, a gente está fazendo isso com a OTAN, né? A gente está fazendo isso aqui para nunca mais acontecer uma coisa dessa. E a gente, em 2023, a gente está vendo célula neonazista no Brasil. Que legal. O pessoal vai na rua com plaquinha de Hitler. Na Alemanha, já tem partidos políticos neonazistas. Nos Estados Unidos já tem partidos políticos nazistas. A Rússia, é só tacar uma bombinha na Ucrânia que a Terceira Guerra Mundial começa. Olha onde a gente está. Se a China olhar para Taiwan de uma forma que os Estados Unidos não gostar, a Terceira Guerra começa. Se a Índia invadiu, eu esqueci agora o nome da região, a Terceira Guerra, nós estamos, e eu creio que a humanidade, talvez não a nossa geração, mas do jeito que as coisas estão, eu acredito que a gente em vida vai ver a Terceira Guerra Mundial. Tudo se aponta para isso. Tudo aponta. E espero que não, porque eu não quero ser convocado. Você vai. Vai todo mundo. Eu vou falar, meu braço é torto. Eu não vou falar. Eu morro, sou o primeiro. Mas provavelmente iremos passar. Só que é o seguinte, não quero falar sobre esses eventos, essas coisas. Quero falar sobre algo mais subjetivo, algo mais interno, que de repente, às vezes, a gente nem está diretamente relacionado a isso. A gente não está diretamente sofrendo as consequências diretas desse espírito, dessa época. Só que nós estamos no mundo que está, e isso nos afeta de alguma forma. É óbvio que nós não... Quando a gente vai dormir, a gente vai para casa. A gente não pega uma nave e sai da terra, só vem aqui, não. A gente mora aqui, então a gente está diariamente tendo contato com essas coisas. A leitura é um pouco longa, então eu vou pedir atenção total de você para Apocalipse capítulo 9, para a gente entender. Eu quero fazer uma denúncia
mais pública que o dia que a gente teve lá em casa, estava, se eu não me engano, 4 ou 5 pessoas. Surgiu até uma figurinha. O tio fez uma figurinha famosa, a picada do escorpião, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Inclusive ele botou a minha cara no escorpião, mas tudo bem. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo, a minha versão é NVI, se a sua for muito diferente, é só acompanhar. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela uma fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Daí o versículo da figurinha. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Presta atenção agora. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como de leão. Tinham coraças como coraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos de carruagem. Tinham caudas e ferrões para causar tormentos aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Vamos parar aqui, gente, olha só. É óbvio não, algumas pessoas acreditam que isso aqui é literal, e não tem problema nenhum acreditar que isso aqui é literal. Mas se a gente pega esse texto, isso veio como um clique na minha mente o dia que eu estava lendo isso aqui, antes lá daquela palavra, eu olhei para esse bicho doido descrito aqui, e eu vi a minha geração. Preste atenção. Riquinho, esse bicho, a gente olha para esse... Por que eu falei que eu olhava para esse bicho descrito aqui e eu vi a minha geração? Vamos prestar atenção em alguns pontos que são descritos aqui. Primeiro de tudo, a gente não sabe nem o que ele é. Ele é descrito como gafanhoto, mas ele ataca como um escorpião. Ele tem cauda e ferrão. Gafanhoto não tem cauda e ferrão. Ele tem, aí você olha para a cabeça do bicho, você não vê mortanda, escorpião, o famoso escorpião. Ele tem cara de humano, cara de homem, mas tem cabelo de mulher. Ele cavalga como um cavalo. Gente, por que eu vejo a minha geração nisso aqui? Qual que é o principal sintoma da nossa geração? O relativismo total. O que é relativismo? Não existem mais verdades absolutas. Olha só. Se o próprio... Olha que loucura. Você olha esse ser espiritual que lhe foi dado poder para ferir a humanidade, e é uma parcela da humanidade que está falando aqui. Você olha esse bicho, você não consegue nem descrever o que ele é. E o interessante é que esse bicho, ele ataca os humanos, e o que ele causa? Qual que é o sintoma do ataque desse espírito? O desejo de morrer, uma vontade louca de morrer, um desejo de morte, um desespero total pela vida. Aí quando eu olhei esse bicho, olhei a forma que ele ataca e vi como ele se comporta, falei, eu estou diante da minha geração.
Um bicho, esse espírito que ataca, e que o próprio bicho é totalmente relativo, você não consegue nem descrever o que ele é. Ele não é homem nem mulher, ele não é cavalo, nem gafanhoto, nem escorpião. Ele é tudo ao mesmo tempo não é nada. O que a gente consegue enxergar? Primeiro, nós precisamos entender o mundo e o sistema que nós vivemos. A nossa geração é esse próprio bicho. A nossa geração é esse bicho, que não sabe nada sobre si mesmo, que não sabe nada. A única coisa que essa geração sabe, salvo raras exceções, é que ela quer morrer. Jean, você está falando isso da boca para fora. Pega um pouquinho mais de água para mim. Você está falando isso por quê? Porque os países mais cristãos do mundo, cristãos nominais, que se dizem cristãos, que são o Brasil e os Estados Unidos, o suicídio está chegando pertinho das maiores causas de morte nesses países. E aí? É a picada do escorpião. E quando a gente olha para esse escorpião, eu vou falar picada do escorpião porque o bicho não é um escorpião, ele é tudo, mas vamos chamar ele de escorpião para facilitar. A minha geração, eu olho para a minha geração e eu vejo 3 características que estão descritas aqui. A picada do escorpião, que a gente pode entender como essa liberação espiritual, que o diabo crescerá o seu poder nos últimos dias, no mundo. O que eu preciso entender é o seguinte: o nível de especificidade, o nível de detalhamento do Apocalipse é um negócio surreal, de várias profecias bíblicas. Mas olha aqui, a segunda característica que eu encontro na minha geração e eu vejo no bicho. Olha só, capítulo 9, versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Vocês já pararam para perceber que a nossa geração ama falar de árvore, ama falar de natureza, cuida dos bichinhos, cuida dos animais? É uma geração muito preocupada. Muitas políticas, muitas campanhas para proteção da terra, e isso é positivo de um certo modo, é óbvio, porque eu moro na terra, então eu quero preservá-la. Só que os maiores defensores desse movimento, dessa coisa bonita, desse discurso bonitinho, são os mesmos que são os maiores relativistas do mundo moderno. Olha que doideira. O que a gente vê no sistema então hoje? É moderninho ser paz e amor. É moderninho você chegar e falar não à poluição, protejam os animais. Não. Mas aí a gente vê, essa mesma turma é a favor do aborto. Essa mesma turma é a favor de virar para alguém que está totalmente viciado em qualquer tipo de entorpecente, de prática ruim, e fala, tá, tudo bem, seja aqui, tem até a musiquinha da presbítera Carol Conká, seja o que quiser ser, seja o que tiver que ser. Isso é relativismo total, porque que a minha geração prega, de um lado, a proteção bonitinha da natureza, que é positivo, nós temos que ser assim também, mas do outro lado, o ser humano, seja o que quiser ser, mesmo que você morra com 20 anos de idade com câncer no pulmão, é legal, seja livre. É a picada do escorpião. O escorpião, que é esse ser espiritual que causa ânsia e desejo de morrer, tem liberdade para atuar em um tipo de pessoa. Não todos. Vamos ler aqui um pouquinho mais para frente. No versículo 4 ainda mesmo. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Apenas. Eu quero sublinhar esse apenas aqui.
Apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. E quando o Apocalipse fala de selo de Deus na testa, ele está falando de uma forma de viver e de pensar. Quando eu conversava com tia Valéria essa semana lá em casa, e eu falei que as maiores batalhas aconteciam na consciência, é porque eu olho para o Apocalipse e vejo aqui que existe um negócio chamado selo de Deus, marcação de Deus. E um selo é algo que você vê e você identifica o que aquilo é. Selado significa marcado para alguma coisa, e é uma marcação visível, é uma marcação perceptível. O espírito dessa época, a dificuldade dessa época e o que Satanás mais faz nessa época é atacar através desse escorpião aqui, essa geração, para matar. E quando ele não consegue matar, ele consegue colocar a pessoa dentro de um quarto com desejo de morrer. Porque é o que está descrito aqui no versículo 5: não lhes foi dado poder para matar. Não lhes foi dado poder para matar. Lhes foi dado para os escorpiões o poder para matar, mas sim para causar de tormento durante 5 meses. 5 meses pouco importa o que significa aqui. Olha só, gente, a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte. Você conhece alguém que já procurou a morte? Se alguém falar aqui que não conhece, por favor, me fala onde você mora. Eu sei que todo mundo aqui é de Macuco mesmo, então não sei onde você mora. Então vocês conhecem. Nós conhecemos gente, inclusive, que não só procuraram, mas como encontraram. Picada do escorpião. Aí eu olho para esse bicho e o simbolismo dele, e eu vejo que ele procura pessoas que não foram seladas na testa. E eu quero te dizer uma coisa: infelizmente hoje no mundo, mesmo nos ambientes chamados igreja, poucos são selados. Por quê? Receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, falam de Cristo o tempo todo, mas a consciência deles está aberta. A consciência deles é como se fosse uma mira para o escorpião vir, pá. Jean, você está falando isso da boca para fora. Não, e eu te provo. Procura, pesquisa aí. Agora não, presta atenção. Agora, chegando em casa, índice de suicídio entre cristãos. Tome um susto e durma com barulho. Não estou falando que toda depressão é espiritual, pelo amor de Deus. Existem depressões que são tratáveis com medicamentos, porque a pessoa, às vezes, se ela não produzir direito um hormônio ou uma determinada substância, como aquela substância de felicidade, eu esqueci o nome, endorfina? É a endorfina. Se a pessoa tiver déficit dessa produção no organismo, ela vai se sentir triste, ela vai entrar no estado depressivo, e isso é tratado com um comprimidinho. Mas por quê? Feito um exame e identificada a falta daquela substância, o médico vai falar: opa, legal, achamos o problema, toma esse comprimido e a pessoa fica boa mesmo. Só que me fala como você cura uma pessoa que tem dinheiro, que tem família, que tem tudo, os exames dela perfeitos, a pessoa não tem a barriguinha que eu tenho, a pessoa faz 24 horas por dia de academia, está tudo lá, Instagram bombando, 1 milhão de curtidas, 1 milhão de curtidas, 1 milhão, está tudo legal. A pessoa acorda no outro dia, morreu. Aí você vai ver, morreu de quê? Cortou o pulso. Eu estou rindo, mas essa semana duas pessoas famosas se mataram. A Valesca, jogadora de vôlei, se jogou do 17º andar do prédio de uma hora para outra. E o dentista mais famoso do Brasil, não sei se você viu, que tratava só de jogador, de Juliette, de Jade Picon, não sei o que lá. A notícia que saiu é que ele tinha mergulhado e batido a cabeça na piscina e morreu. Eu falei, gente, é difícil, mas tudo bem. 2 dias depois, saiu o laudo médico. Ele estava na piscina, com o pulso cortado e a piscina cheia de sangue.
Me fala. Me fala por que ele se matou. É a picada do escorpião, que só pica pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Vocês estão conseguindo entender a seriedade do negócio? E como eu disse, é óbvio que todos os tipos de depressões são tratáveis medicinalmente. A medicina e a ciência já avançou a ponto de conseguir tratar até de uma forma paliativa, para ajudar a melhorar o sintoma. Mas existe tratamento, só que eu quero dizer que hoje em dia, e só vai piorar, as depressões e essa ânsia de morrer, porque você não sabe se só quer morrer, se só quer sair daqui, a maioria são sem causa. Mas nós que conhecemos a verdade, vemos a causa aqui. Existe um espírito, e eu jamais vou negar influências espirituais no mundo. Jamais vou negar, até porque o Novo Testamento é muito claro quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Jesus disse que viu Satanás caindo como um relâmpago aqui. Ele foi lançado e ele atua, o mundo já não vai. Então a Bíblia está recheada de afirmações sobre atuações espirituais no mundo, e eu jamais vou negar isso. Mas tem esse negócio chamado mas, tem um poder muito grande, porque mesmo afirmando que eu estou no mundo onde eu combato forças espirituais da maldade, Paulo chama de forças mediúnicas, Paulo falou muita coisa sobre Satanás, o Apocalipse denuncia o espírito dessa época e diz que é um espírito que ataca essas pessoas, mas esse espírito e esse sistema só pode tocar aqueles que não são selados. Aonde? Você acha que é coincidência o Apocalipse ter falado de testa? É o modo de pensar. É o modo, e o modo de pensar tem que influenciar o modo de agir. Mas principalmente o selo na testa, que Deus fala aqui, que é falado aqui nesse texto, significa uma consciência renovada e transformada, que me faz ter dois benefícios. O primeiro, identificar e denunciar esse espírito. Mas segundo, não ter medo, porque eu posso, o ferrão pode estar aqui, e eu posso colocar minha cabeça aqui, e o ferrão não vai se mexer. O ferrão não vai se mexer. Vocês estão conseguindo entender? Primeiro, nós estamos aqui denunciando o espírito dessa época e denunciando mais uma vez, o nosso senso de responsabilidade aumenta no sentido de fazer como Paulo fez e disse: nós imploramos a vocês que se reconciliem com Deus, suplicamos, por favor, saia dessa picada do escorpião, o antídoto está aqui na minha mão, é só você querer. E sabe o que é o mais triste? Quando eu olho Apocalipse, eu não vou ficar fazendo essa referência para não estender muito, diz que mesmo nesses momentos finais, que o mundo vai estar caindo aos pedaços, Apocalipse é muito claro quando diz que, ele ainda usa esse termo, mesmo assim, os homens não se arrependem. Mesmo assim. Gente, a gente precisa entender que ainda está tudo muito light. Vocês conseguem entender que o que a gente vive, a própria pandemia do Covid não foi nada, porque a cura veio relativamente rápido e houve cura. Só que ainda nós vamos com certeza passar por pandemias que não vão ter cura. Se pegar, morreu. Nós ainda vamos passar por guerras. Sabe-se lá de qual natureza? O Albert Einstein disse assim, olha só, e ele foi um dos que passou pela Segunda Guerra. Falou, a Terceira Guerra Mundial eu sei como vai ser, mas a Quarta Mundial, quer dizer, a Terceira Guerra Mundial eu não sei como vai ser, porque ele estava falando sobre evolução científica, e ele morreu, né? Então eu não sei como vai ser a Terceira Guerra,
Mas a quarta eu sei como vai ser. Vai ser com pau e pedra. Por que ele disse isso? Uma guerra de proporções mundiais vai acabar com o mundo. Porque vai ser bomba atômica para lá, bomba atômica para cá, arma química, porque é o que tem hoje, bomba de hidrogênio. Vai dar um negócio doido. Espero já ter ido para agora. Não quero estar aqui, mas vai ter. Se a gente tiver, Requim, é para nos animar. É assim. Mas vai ter, sabe-se lá quando. E o que eu estou falando? A gente ainda está muito light, a gente ainda tem aquelas ameaças, a famosa Guerra Fria, a gente ainda está. Mas quando o bicho começar a sair aí, mais livre, quando, por exemplo, a perseguição no Ocidente, que está se encaminhando para começar a acontecer, não sei em quanto tempo, mas está se afunilando. A Europa já é pós-cristã, já é chamada de pós-cristã. Falta pouquinho para começar a falar que nós somos homofóbicos, isso, aquilo. E na maioria das vezes nós somos mesmo. Mas enfim, daqui a pouco, o que são 100 anos, por exemplo, na história da humanidade? Nada. Tem pessoas que têm 100 anos. Então eu imagino que daqui a mais ou menos 100 e 200 anos a perseguição no Ocidente comece. Só um parênteses, o que Jesus falou para a gente fazer quando a gente começar a ver esses sinais? Mas vai começar a acontecer. Vai começar. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Hoje em dia ainda é muito fácil você virar para o antídoto da picada desse escorpião e falar: eu não quero agora. Muito fácil. A gente convida a pessoa que pode ir num bar ou na igreja. Hoje eu vou no bar, semana que vem eu vou na igreja. Ainda está muito fácil dizer não. E as pessoas dizem mesmo, ainda põem um sorrisão na cara: hoje não, você sabe como eu sou. Só que o ser humano é tão pervertido que mesmo nesse contexto final de perseguição e destruição total, eu vejo que mesmo assim eles não vão se arrepender. Os que não têm o selo de Deus, eles vão de mal a pior, eles vão procurar a morte. E a minha geração já está treinando para isso, e só vai piorar. E só vai piorar. Então nós denunciamos o espírito dessa época, identificamos que essa picada desse escorpião, que a gente pode chamar de sistema do mundo, está atuante e só vai aumentar o seu poder quanto mais se aproxime o dia da vinda do Senhor. Só para entender onde nós estamos e como nós nos localizamos em relação à vinda do Senhor Jesus, essa igreja acredita que Satanás está acorrentado, como diz Apocalipse, só que ele será solto, como diz Apocalipse 21, se eu não me engano. Um dia ele será solto, e quando ele for solto, se manifestará o anticristo com todas as obras escritas. E Satanás, estando acorrentado, a imagem que é descrita dessa linha é como se fosse um cachorro muito bravo, e a corrente dele, ele tem um certo limite de atuação. Ele está acorrentado no sentido de que quem está distante dele não será tocado, mas quem chega lá igual um bobão vai tomar a mordida do cão. Mas ele ele ainda tem poder, ele ainda atua, mas ele tem uma área delimitada de atuação. Conseguindo entender? E que área delimitada de atuação é essa? Aqueles que não têm o selo de Deus em sua testa. Aí quando eu digo que tudo vai terminar bem, aí se encaminhando já para o final da pregação, como nós nos devemos nos portar frente a essa realidade? E que realidade é essa? O mundo irá de mal a pior, muito provavelmente apoiada nos princípios desse espírito aqui que está liberado, e entendendo que Satanás ele tem, juntamente com esse espírito, uma área e um certo tipo de pessoa que ele está autorizado a tocar. Como nós devemos nos portar perante a isso? Primeiro,
essa palavra precisa nos despertar um senso de urgência, para que rapidamente o nosso trabalho e a nossa força e a nossa energia seja totalmente direcionada para a proteção de mentes. Porque não adianta vir na igreja todo domingo, não adianta dar o seu dízimo sem falhar, não adianta colocar música ou pregações na sua casa se não houver renovação de mente. E uma mente só pode ser renovada através do Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, mas justificando. Pecado, como nós estudamos aqui semana passada, todos nós continuaremos errando o alvo. Mas o que é santificação? Santificação é, primeiro, errar cada vez menos, e segundo, errar menos frequentemente na mesma coisa. Está nesse caminho consciente, você está sendo santificado dia após dia. Só não me venha me apresentar as suas obras como se você estivesse sendo iluminado pela graça e falar: eu sou um salvo pela graça, mas a sua natureza não foi transformada. Como nós falamos aqui, Tia Valéria amou. Eu falei assim: se você usar a graça para justificar a sua libertinagem, você é o quê, Tia Valéria? Pervertido e mau caráter. Porque usar o poder transformador de Deus para libertar o povo, o seu povo, do pecado, para justificar a sua libertinagem, é o que de pior nós podemos fazer. Então, a graça será pregada aqui, mas a responsabilidade foi jogada na sua mão. Você tem a verdade, você tem a capacidade, não só a capacidade, mas o dever de se banhar na graça de Deus e de ser uma nova pessoa. Mas, se você não quiser, na sua vida, na sua mente, vai estar lá o alvo do escorpião, e ele acerta na mosca. O escorpião não erra, não. Cuidado com os segundos estágios. O que Jesus falou? Mesmo uma casa que se arruma, mas não se preenche de quê? De conteúdo, mobília, matéria, chão para você pisar, o que acontece? Quem que volta depois com 7 demônios piores? É o escorpião. Tá entendendo? O bicho pega, e o bicho pega mesmo. Só que eu preciso entender, então eu falei o ponto. Só que eu preciso entender, o primeiro ponto, então, só contextualizando, é o nosso senso de urgência, o nosso gasto de energia. Quando falamos de vida cristã, precisa ser gastar a nossa energia e o nosso tempo e a nossa vida com essa criação da nova consciência. Porque se não for assim, estamos perdendo tempo. Estamos vindo na igreja somente cumprindo um horáriozinho. O que adianta virmos aqui e a nossa consciência não ser transformada? Eu te digo, além de não adiantar nada, só vai te piorar. Já, você que está falando isso? Não, é a Bíblia. 2 imagens muito importantes que eu falo aqui, e isso me trouxe um peso quando eu entendi o conceito. É melhor que você seja frio do que morno. Ponto 1. O melhor mesmo é óbvio que é ser quente. Mas entre ser frio e ser morno, a recomendação é: seja frio. E o que é ser frio? Admita que você é um esterco, é uma bosta. Admita, fala assim: não, eu sou depravado mesmo, eu sou viciado mesmo, e eu sou mesmo, eu não quero Deus mesmo. Ser frio é isso, é admitir conscientemente que você está conscientemente pecando. Porque ser morno, sabe o que é? É viver da maneira que quiser durante a semana e vir aqui dia de agradecer no domingo. Abençoa a minha cerveja de amanhã, Senhor. Abençoa a minha traição na terça-feira, Senhor. Porque é isso que está fazendo, ser morno é isso. Aí eu olho outra imagem, mais pesada ainda. Aquele que é santo, santifica ainda mais. E a recomendação para o sujo é o quê? Suja-se mais ainda. Ué, mas não, é isso mesmo, será? A Bíblia mandando me sujar mais? É isso? Será que é isso mesmo? Eu li errado? Por quê? Talvez a única salvação para o sujo seja enfiar a cara tanto na bosta que ele começa a sentir o fedor da sua vida e a consciência dele pode pesar. Mas o morninho
está super confortável. Então qual é a recomendação? De graça e salvação para o sujo? Se sujo ainda mais, sabe-se lá, e que Deus tenha misericórdia, só que dê tempo da sua consciência pesar um pouquinho só, e espero que dê tempo, porque se não der, existe uma coisinha que você vai ter que passar. Está entendendo? A gente precisa ir até as últimas consequências no que tange ao nosso estilo de vida. Se eu escolho servir a Deus, é para servir da maneira que Ele quer ser servido, não criar o meu modo de viver. Porque se eu crio o meu modo de viver, eu estou criando um outro Deus. Se eu estou criando um outro Deus, a Bíblia me avisa o seguinte: olha só, esse Deus vai se parecer muito com uma pessoa, com você mesmo. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que aqueles ídolos, quanto mais as pessoas o adoram, mais parecidos com eles ficam. Que doideira! É isso. A recomendação é esse perigo. Eu preciso de mais água. Então as coisas, a gente precisa entender até as últimas consequências. Então, ponto 1, mais uma vez eu quero despertar esse senso de responsabilidade e compromisso que nós precisamos ter, e entender que lugares como esse aqui, como igrejas, que se dizem igrejas, precisam gastar a sua energia denunciando o espírito de época e fazendo como Paulo, implorando para que os seus membros, as pessoas que estão frequentando esse espaço, se reconciliem com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque qualquer coisa diferente disso, nós estamos jogando as pessoas para a cauda do escorpião. E é o que a gente vê mesmo acontecendo. Porque vir à igreja não te protege. Vir à igreja não te protege. Eu estar aqui em cima pregando não me protege. O que protege é o selo de Deus na testa. O que protege é o selo de Deus na testa. O que protege é uma consciência transformada. O que protege é eu entender que a guerra já está vencida. O que é uma consciência? Segundo ponto. Eu preciso entender, olha só a imagem que o Novo Testamento e a Bíblia me traz. A gente está até agora falando da força, do poder desse escorpião, certo? E que ele tem uma área delimitada de atuação. Aqui não está escrito que ele pode atacar todos os homens. E Apocalipse é tão lindo que todas as condenações para a humanidade sempre está o quê? A proteção aos santos. E sabe o que é mais interessante? Mesmo que eles morram, mesmo que eles são perseguidos, mesmo que o sangue dos santos preencha a terra, os santos são ditos vencedores. Por quê? A morte não é nada. O testemunho, a morte não é nada. O que de pior pode acontecer com o nosso corpo de morte? Pior, morrer. Mas aí eu vejo que a morte é chamada de lucro. Que negócio é esse? Que estilo de vida é esse? A morte então não é nada. O que é tudo? Se a morte não é nada, o que então é tudo? Porque esse corpo um dia, seja por doença, seja por qualquer situação, vai sair daqui. Mas se o espírito for preservado por uma consciência, o espírito retorna a Deus e o espírito é eterno. Então vamos proteger a nossa consciência hoje desse escorpião, porque podemos ainda olhar para esse escorpião, como eu disse aqui, e uau, ele é muito poderoso, ele realmente é, e ele tem o poder de causar agonia como a de a picada de um escorpião. Mas qual que é a imagem de todos os seres espirituais da maldade que eu encontro perante a uma pessoa que está se cristificando? Eu amo esse termo. O que é se cristificar? Evoluir a sua salvação. E sabe qual é o processo final da nossa salvação? Se tornar o próprio Cristo. Tanto que nós receberemos o mesmo corpo glorificado que Cristo recebeu. Assim que o olharmos, assim que o virmos, o Novo Testamento me diz que nós receberemos um corpo assim como o dele. Olha que coisa linda. Então, é literalmente nos tornar Cristo.
E se Jesus diz que primeiro estaria conosco até que Ele mesmo retorne, se eu sei que o Espírito Santo é esse poder invisível que é o próprio Jesus dentro de mim, mesmo que eu não o veja ou talvez não o sinta, e é muito bom sentir também, mas mesmo ainda que eu não o sinta, eu sei que esse poder que me protege da picada do escorpião está dentro de mim. E melhor, quando eu falo, se forem as palavras dele, é ele falando. Mesmo que eu no meu corpo de morte pense, se for um pensamento dele, é ele pensando. Vocês conseguem entender que o processo de cristificação é tanto individual como coletivo? Por que você acha que a igreja, que a eclésia, é chamada de corpo de Cristo? A gente arranca corpo de Cristo, e às vezes se torna um mantra, um jargão. Mas o que um corpo faz, enfim? Um corpo anda, um corpo fala, um corpo vive. Então por que a igreja, como coletivo, é chamada de corpo de Cristo? Porque Jesus estava falando assim, olha só, por que as portas do inferno não resistem a vocês? Mesmo que daqui a alguns dias eu vou subir para o Pai, porque eu continuarei ainda andando na terra através de vocês. Você consegue entender? Isso é maravilhoso, mas isso também nos dá um certo senso de responsabilidade. Porque eu preciso ser como Jesus. Eu preciso pensar como Jesus, eu preciso falar como Jesus, eu preciso reagir como Jesus. Estou falando no campo natural. E isso é importante, obviamente é importante. Mas como a gente falou de coisas espirituais aqui, vamos ficar só um pouquinho no campo espiritual. E eu falo só um pouquinho porque é simples, não tem espaço para discussão. Se eu admito que eu sou o corpo de Cristo e eu estou me cristificando para um dia me tornar Cristo, mas já hoje Jesus fez uma coisa muito interessante sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. E o que Jesus fez? Soprou. Jesus, com aquele gesto, ele disse: mesmo que eu vá, eu ainda estou com vocês. O Espírito Santo é chamado de penhor. E o que é penhor? É uma garantia de que um dia ele vai voltar. O Espírito Santo que atua em mim. E a gente precisa entender de uma vez por todas. Eu não entendo nada da Trindade. A Trindade é que tudo é tudo, e uma coisa é cada coisa, mas uma coisa. Estou complicando a história. Resumindo, o Espírito Santo invisível, para a gente não expandir muito, o Espírito Santo que é invisível, nós precisamos entender. Sabe o que é o Espírito Santo? Vem cá. Jesus esteve corporalmente por 33 anos na terra. Jesus, em carne e osso, esteve aqui, ele pisou na terra, esteve aqui, lá no Oriente Médio, esteve aqui. Jesus não esteve no Brasil, Jesus não esteve nos Estados Unidos, Jesus não esteve no Cordeiro, na Cuba. Sabe o que é o Espírito Santo? Jesus andou por 33 anos, só que a humanidade não acabou. A humanidade continuou. Mas sabe o que é o Espírito Santo? É Jesus virar para mim e falar assim: olha só, viva com a consciência de como se eu ainda estivesse aqui. Jesus, porque o Espírito Santo não é descolado da pessoa de Cristo. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Meu Deus do céu. E por que a gente acha, então, que a gente encontra os frutos do Espírito? Já falou para mim os frutos do Espírito? Quais são? Eu olho para a pessoa de Deus e acho todos eles. Ele foi o mais manso, ele foi o mais benigno, ele foi o que mais perdoava, ele foi o que mais amou, ele foi o que mais teve domínio próprio. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus ainda comigo, desde que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mas o Espírito Santo é Jesus assim. Jesus me ama no espaço de meu braço. Olha que imagem maravilhosa, Espírito Santo.
Porque uma dificuldade que a religião trouxe para entender a Trindade é que como se fossem três deuses. E a gente às vezes enxerga a Trindade como se fossem três deuses diferentes. Mas tudo tem o mesmo caráter. Todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo caráter. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foram uma coisa só desde o início. Isso é só uma forma de entender. O que era para facilitar nesse entendimento acabou complicando, e hoje a gente vê às vezes, tem orações que são feitas ao Pai, tem orações que são feitas. Isso. Não! Por que Jesus falou para orar ao Pai que estava no céu? Ele falou, Pai nosso. Só que Jesus era o Pai. Eu e o Pai somos o quê? O que Jesus falou? Pelo amor de Deus. Somos um. Eu falo às vezes com o Joana, quando você fala Pai, não sei o que, aí depois fala Jesus, é só uma forma didática, é só para a gente, para facilitar o entendimento. Mas se a gente ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós estamos orando para a mesma pessoa. E por que nós se relacionamos, e a nossa evidência aqui é tão forte na pessoa de Jesus? Porque ele simplesmente esteve aqui corporalmente. Só que ele também era o Pai corporalmente. Ele também era o Espírito corporalmente. E o que então, focando no Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, como entendemos aqui? O próprio Jesus, como se ainda estivesse em carne e osso andando na terra. Mas por que então, já que eu não consigo valorizar o Espírito Santo, da mesma forma que eu olho para Jesus e eu valorizo? Porque nós somos materialistas. Porque eu preciso tocar, eu preciso sentir o choque, eu quero sentir um fio dentro da tomada, você vai sentir. E sabe o que é mais doido? Às vezes que eu mais me percebi que sentia aprender, eu realmente estava sentindo como se fosse um choque, tá, Tia Valéria? Isso é muito gostoso, isso é muito legal mesmo. Só que a maior parte dos dias nós não sentiremos nada. Só porque eu não estou sentindo, ele não está. Consegue entender a diferença? É muito bom sentir a presença física do Espírito Santo. A nossa fé é edificada, eu fico igual um idiota. Gente, um homem desse tamanho virando cambalhota no retiro, acredite se quiser, mas eu não sei o que eu fiz, só sei que eu fui. Expressão de alegria, eu só sei que eu fui. Só que eu não fico dando cambalhota todo dia. Por quê? Não é todo dia que eu sinto essa vontade de não estar me aguentando só ir. Não é todo dia, são momentos. E são muito bons, e que a gente tenha mais momentos. Só que o foco é enxerga o Espírito Santo como Jesus. E Jesus é Jesus. Jesus no Espírito Santo ainda é o Jesus que esteve aqui. Consegue entender? Então, para a gente chegar na reta final, se o Espírito Santo é Jesus, se eu vejo que esse escorpião só tem poder de atacar um determinado tipo de pessoa. Então, se eu entendo que supostamente eu sou marcado pelo selo de Deus e eu estou protegido desses ataques, o que eu posso entender no final das contas? Vamos abrir aí. Deixa eu achar aqui a referência. Acredito que eu perdi a anotação de novo. Vou achar, gente. Está no Novo Testamento. Já deixa aberto aí. Onde está escrito? Muito obrigado. Nós temos uma referência, uma chave bíblica presente. Onde está escrito aquele versículo que Jesus expôs as potestades e a vergonha pública em seu desfile? Olha isso, gente. Colossenses 2, versículo 15. Isso. Quase acertou. Colossenses 2, deixa eu achar aqui. Isso.
Vamos ler a partir do 8, porque essa leitura é maravilhosa. Então, só para contextualizar de novo, se nós entendemos que o Espírito Santo está dentro de nós, e o Espírito Santo é o próprio Cristo, e Cristo vive em mim, e o Espírito Santo é o próprio Jesus, e Jesus que vive em mim através do Espírito Santo, ainda é o mesmo que é descrito em toda a palavra, e eu posso entender que as bênçãos espirituais liberadas por Cristo sobre a minha vida estão ainda ativas e atuantes até hoje. Vamos ler isso aqui com a nossa consciência, com a consciência disso, não mais lendo como um preconceito já formado, mas entendendo que nós estamos livres da picada desse escorpião, não pelo nosso mérito ou pelo nosso poder, o quão limpos ou santos nós somos, mas porque o Espírito habita em nós. E se o Espírito habita em nós, nós temos acesso a isso. Vamos ler, a partir do versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, ele está em nós. Cristo que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você sabe o que é plenitude? Tudo. Pleno, tudo. Não falta nada. Temos acesso a tudo. Nele também, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando lá na cruz. Gente, a gente precisa entender que o que está escrito aqui é que não está escrito, primeiro, que Jesus ou Deus ou o Espírito Santo, chame como quiser, esperou a nossa vida ficar 100% legal. Ele nos resgatou e nos tirou, e Ele não exigiu de nós uma contrapartida inicial para nos perdoar. E sabe o que é mais lindo de tudo? Nesse momento, que mesmo ainda sendo inimigos de Deus, como diz a palavra, mesmo nesse momento, antes até de nos arrependermos, porque o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo, o que está escrito aqui? Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Foi uma atitude unilateral de Deus, inicial de Deus, e é uma notícia para mim de que quando eu me arrependo e inicio o meu processo de santificação e cristificação, é uma notícia de que eu já estava perdoado. O que é se converter? Se apropriar do perdão. Que já estava liberado e pronto. A salvação nada mais é do que um pacote de liberdade, um salvo-conduto, falando o que para mim? Não importa a sua vida passada, o que importa é você entender que você já estava perdoado. E eu estou te dando nesse momento, que nós estamos aqui no momento em que nós aceitamos Jesus, eu estou limpando o seu passado, tirando toda a maldição possível, que existe sim, só que é impossível ela continuar existindo a partir do momento que nós nos cristificamos. Não podemos admitir sobre nossas vidas nada além do que esse pacote. E qual que é esse pacote? Ele pegou toda a nossa dívida. Eu não estou falando que a dívida não existia, porque se a dívida não existia, Jesus não precisaria morrer. Mas já que ele morreu, mas já que ele pagou, não vá no supermercado
para trazer o pacote da sua dívida de novo. Não requisite a dívida que Jesus já disse que pagou. Não tem. Não tem. Não sou eu que estou falando. Não tem. O que tem hoje? As dívidas foram pagas para mim. As consequências das dívidas, é óbvio que ainda estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos aqui. E dívidas não só condenavam, atrapalhavam e modificavam a nossa vida para pior, mas como de quem nos rodeava. Então é óbvio que as consequências dessas dívidas se reverberam. O que eu não posso fazer é achar que Jesus esqueceu de pagar alguma coisa. O que eu não posso é virar para Jesus e falar: não foi suficiente, porque eu sinto que ainda tem um negócio aqui. Se Jesus falou que levou tudo, ele levou tudo. E o que sobra hoje então, Jean? São as consequências dessa dívida que existem. Mas se, e o se é condicional, o se é condicional. Se eu estou em Cristo, o componente Satanás está excluído. O componente diabo, que ele faz o quê? Ele requisita a Deus. Ele requisita a Deus na nossa vida. O que Satanás requisitou a Jesus sobre Pedro? Eu gosto que Satanás para cirandar a sua vida. Satanás não brinca não. Ele requisitou. Aí Jesus fez o que? Intercedeu por Pedro para que Satanás não fizesse. E Jesus falou a mesma coisa por mim. Ele é o meu intercessor, meu protetor, meu advogado. Chame-me como o Novo Testamento chama. Ele queria cirandar a sua vida, não é o que ele fala? O que é cirandar? Eu não sei o que é. Peneirar. Aí Satanás brincar, maltratar Pedro. Mas aí a notícia é que Satanás ainda tenta fazer isso conosco hoje. Só que em Apocalipse eu vejo que não dá. Não dá, ele não consegue, ele tenta. Mas ele não consegue. E entender que ele não consegue não é apenas a informação de que ele não consegue, é meter na nossa consciência de que o que seja lá o que ele tente. Vamos ver o que aconteceu com Satanás aqui um pouquinho mais para frente? Ainda nesse mesmo capítulo. Vamos reler o 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha o versículo 15, gente. Escorpião, poderoso, todo poderoso, que a gente estava falando até agora. Olha o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que a tradução original está falando isso? Sabe o que Jesus fez nas regiões espirituais? E o que está escrito aqui? Para representar o diabo, jamais vou fazer uma coisa, vou fazer com que nós temos de mais parecido. João Guilherme. Só na feiura, nada mais, o caráter dele legal. Sabe o que Jesus fez com as autoridades e poderes celestiais? Olha só, na antiguidade, quando o rei conquistava uma nação, uma cidade, ele pegava o rei dessa cidade, ele furava os olhos, cortava os membros, dedos, polegares, enfim. Ele cortava os braços, às vezes até as pernas. Quando cortava as pernas, ele ia arrastando o cavalo. Mas vamos dizer que Jesus não fez isso tudo. Vamos deixar no light. Sabe o que esse versículo está falando aqui? Que Jesus fez com Satanás e com todas. E o escorpião estava lá. Esse escorpião estava lá no desfile de vitória de Jesus. Ele fez o seguinte: furou os olhos, cortou os membros. E sabe o que está escrito aqui? Jesus o acorrentou e foi passando assim pela cidade. E você está acorrentado. Olha aí. Era assim que era anunciada a vitória.
Satanás nas regiões espirituais, Satanás nas regiões espirituais, vai seguindo aí. Satanás nas regiões espirituais está assim. Jesus anda com Satanás acorrentado, com os membros cortados. E Satanás não tem poder de verdade. Satanás atua. Até hoje em dia, só na sugestão é essa. Como se ele tivesse uma capacidade de atacar o que a Bíblia chama de eleitos. Mas nós estamos aqui falando sobre os que têm o selo. E sabe o que é ter o selo de Jesus? Se eu entendo que o meu processo de me tornar Jesus é real, se eu entendo que o Espírito Santo é Jesus em mim, e Jesus me deu a mesma autoridade, porque ele falou uma coisa muito que a gente esquece: vocês farão obras maiores. Sabe o que Jesus quer que eu faça com Satanás? Ele pode tentar, mas eu nem preciso me preocupar com a corrida dele. Pode sentar. Eu nem preciso me preocupar, porque Jesus, no seu desfile de vitória, o despojou. O despojar também quer dizer que até o envergonhou mesmo. É como se Jesus tivesse tirado até a vestimenta de Satanás, exposto a nudez dele em público, tirado os olhos, tirado os membros, e está desfilando com ele vitória. E a gente chega, os crentes hoje, com medo de Satanás. E o que é ter a consciência de Jesus? Ter a consciência de Jesus nada mais é que olhar para Satanás e dizer: eu sei como você está de verdade, eu sei o poder que você tem. Para quem não conhece nem você e nem o selo de Deus, mas eu tenho o selo de Deus, e o meu Jesus me disse pela palavra que você está hoje. Se a gente chegasse na região espiritual, Jesus está desfilando com Satanás, derrotado. E aqui diz que essa vitória foi na cruz. E o mais interessante é entender que a cruz é uma manifestação histórica temporal de algo que já tinha sido feito antes da fundação do mundo. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Vocês conseguem entender? E aí a gente contrasta essa figura com a imagem do Apocalipse. Significa que Satanás tem o seu nível de atuação, e só é possível acessar esse poder de Jesus, acessar essa vitória de Jesus, através de uma consciência. E como a gente renova a nossa consciência? É só acreditar que já está feito. Não preciso nem acender uma velinha, não preciso, não. Se já está feito, já está feito. O que eu tento fazer para ajudar a Jesus, o que nós fizemos até hoje para tentar ajudar a Jesus, mude o eixo da sua observação e entenda: tudo que nós fazemos, seja oração, seja jejum, seja qualquer coisa, é para me ajudar. Jesus não precisa de ajuda. O desfile da vitória só estava ele. Só estava ele. A Bíblia diz que eu sou um participante da vitória. Eu não posso vencer nada por meu mérito. Eu posso orar 24 horas por dia. Satanás não vai ficar nem um pouco mais derrotado, porque ele já está. E agora eu consigo acessar na minha consciência, na minha vida, coisas que uma pessoa que não ora e não jejua não consegue alcançar. É óbvio que é isso. E é importante que seja assim. Mas o que então é importante? Se a prática continua sendo importante, eu preciso entender e enxergar a prática, o que ela é. E o que ela é? Cristificação, santificação, evolução da salvação, e nada além disso. Porque se eu tento ajudar a Jesus, se eu acho que eu consigo ajudar Jesus a vencer Satanás, eu estou caindo da graça. Pesado isso. Então, só aceita e acredita de uma vez por todas que Jesus não precisa da nossa ajuda. Jesus só quer que nós nos apropriemos dessa verdade e vivamos de acordo com isso. Escorpião é detalhe, para o mundo é realidade, mas para nós é
eu imploro para que você se reconcilie com Deus, como diz Paulo, e olhe para Satanás como ele tem que ser olhado, como um derrotado. Jamais vou dizer que ele não tem o seu poder, mas para nós que somos selados, ele já está derrotado e ele se tornou um detalhe. O que para o mundo pode matar, para nós é um detalhe, que nós estamos zombando dele graças a Jesus, graças a Cristo. Consegue entender isso? É muito simples, e é tão simples que é até difícil de achar mesmo que a gente não precisa ajudar. A gente precisa se ajudar. Oração, jejum, frequência no culto, responsabilidade, isso ajudam a nós, a Jesus nada. A majestade e a vitória de Jesus não ajudam. Qualquer coisa que a gente tenta fazer para ajudar Jesus, nós estamos caindo da graça. O que eu preciso entender é que tudo que faz bem é bom ser feito. Simples assim. Não é deixar de fazer, é entender por que nós fazemos. É fazer com a consciência certa, com o selo certo, e assim a gente gasta muito menos energia. Lembra do machado que não corta? Muito bem. O machado que não corta, com essa verdade, vira uma espada que penetra, que separa juntas e medulas. E é só isso. Então que hoje a gente se aproprie dessa verdade. Que hoje a gente saia daqui de uma vez por todas com a nossa mente blindada. Porque essas coisas do mundo a gente vê, a gente fica abalado mesmo. A gente se abala sabendo que existe uma atuação espiritual. E o desespero nosso tem que ser: eles não sabem que ele já está derrotado. E o nosso desespero tem que aumentar quando a gente vê pregações materialistas, quando a gente vê pregações que não falam sobre o Evangelho, porque tem pessoas dentro da igreja sendo picadas pelo escorpião. Então, a urgência é agora, é para agora, é para hoje. Amém?